Hebreus capítulo 3, versículo 6. Nós vamos meditar nessa palavra nessa noite. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Repete comigo assim: Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Obrigado, Pai, por essa palavra. Fala com cada um de nós, fala com as nossas necessidades, vem trazer no nosso espírito poder para mudar, poder para ser mudado. Vem alimentar as nossas almas com a Tua glória nessa noite. A Sua palavra, Senhor, é o nosso pão nesse momento que nós vamos comer. Alimenta-nos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Eu quero usar esse texto como base, esse texto aqui de Hebreus 3,6, para a gente falar um pouco sobre a casa. Aqui quando fala que Cristo, como filho em sua casa, a qual casa somos nós? Se você pegar uns versículos antes, está falando que Moisés, lá no Velho Testamento, ele tinha um tabernáculo que era chamado a casa de Deus, e ele ministrava lá, né? E diz que Moisés, ele era aquele que cuidava daquela casa. E aí vem aqui no Novo Testamento dizer, Cristo também como um filho em sua casa. Agora, a qual casa somos nós? Então vira do lado e diz assim: você é a habitação de Cristo. Tá? Você é a casa de Jesus. Jesus está dizendo: eu habito numa casa e essa casa tem nome, é você. Então Jesus está dizendo que é aí que Ele quer habitar. E nós somos chamados agora no Novo Testamento, na Nova Aliança, de casa, habitação do Senhor Jesus. E eu quero falar um pouco sobre casa. Todo mundo sabe o que é casa. Você mora numa casa, amém? Sua casa, ela tem porta, ela tem parede, ela tem telhado, e ela tem uma coisa muito importante que nós vamos falar sobre isso também nessa noite. Ela tem o que em volta dela? Muros. E a nossa vida, querida, é igualzinho. Tem tudo isso aí que tem numa casa. E é por isso que Jesus vem falar aqui, o escritor aos Hebreus assim: Jesus como filho na casa, a qual casa somos nós. Para a gente lembrar o que é uma casa. Primeira coisa é que eu sou uma casa, e essa casa, ela sempre está sendo habitada. Ela pode ser habitação de demônios, se eu levar uma vida só em pecado, só em vícios, só em coisas erradas, com certeza, né? Os demônios vão vir ali e habitar dentro daquela casa. Mas também eu posso ser habitação de Jesus. Eu posso ser habitação de Deus. Por isso que a palavra lá em Apocalipse 3:20 diz assim: Jesus, eis que estou à porta e bato. A porta do que? De uma casa. Mas não uma casa física, é uma casa homem. Ele está dizendo: eu estou na porta do seu coração. Você é uma casa, eu estou batendo para ver se você me deixa entrar, porque eu quero habitar aí. Esse lugar é meu. Esse lugar não pode ser de outro. Esse lugar tem que ser meu. Amém? E Jesus quer habitar nos corações. Agora não existe, querido, a pessoa que diga assim: ah, eu sou neutro, eu não sou nem de Deus, não sou nem do diabo. Não, se a pessoa não é de Deus, com certeza ela pertence a outro reino. A própria palavra de Deus em Colossenses vai dizer que Ele nos tirou do império das trevas. Então você estava num império, pertencendo a um outro reino, e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então você é uma casa, você é habitação. Então depende como nós vivemos a nossa vida, é o que nós atraímos para dentro de nós, é o que vem habitar em nós. Se você pegar um cadáver e jogar numa estrada ou num lugar assim, o que acontece dali a pouco? O que vem no cadáver? Urubu. Então, depende do que tem, é o que se atrai.
Se a gente tem coisa boa, se a gente vive a palavra, se a gente vive com Deus, com certeza Deus habita em nós. Mas se nós vivemos uma vida toda errada, nós nos tornamos uma casa, continuamos sendo uma casa, mas uma casa que atrai habitações que não é muito legal. Jesus, quando pegou o barco e ele atravessou o mar da Galileia, ele, quando desceu do barco, ele encontra com um gadareno. A Bíblia diz que esse homem, ele vivia pelos cemitérios, se cortando, gritando. As pessoas tentavam amarrar ele estourava todas as amarras, né? Andava nu, todo mundo tinha medo daquele homem. Mas quando Jesus desce na terra de Gadara, e Jesus desce do barco, aquele homem que estava cheio de demônios, ele cai dos joelhos. Os demônios adoram a Jesus. A gente pensa que demônio não adora, mas demônio adora. A hora que ele viu o Filho de Deus ali, eles se dobraram, e Jesus diz: qual é o seu nome? Ele disse assim: Legião, porque eram muitos que estavam ali. Agora eu pergunto para você, como que um homem desse conseguiu tantos demônios dentro da vida dele? Porque legião de soldados romanos era até 6.000 soldados. Então, queremos crer que ali tinha até 6.000 demônios. Mas como que uma casa dessa ficou tão cheia de coisas ruins? Com certeza esse homem andou por caminhos errados, vai saber com que ele mexeu lá atrás. Então foi o que ele atraiu para a vida dele. Amém? Outra coisa que eu quero comentar para a gente ser edificado nessa palavra, é que toda casa, ela precisa de uma reforma, ela precisa ser limpa. Toda casa, toda casa. Você vê uma casa abandonada há muitos anos, se você entrar nela, você vê como ela fica. Naturalmente, uma casa abandonada, ela fica suja, sim ou não? Você pode ilustrar, limpar, e vai embora. Volta ali depois de 1 ano, 2 anos, você vê o que tem lá dentro. Então a casa, ela não pode ficar vazia, ela tem que ter alguma coisa dentro, amém? Ela tem que ter algo dentro, senão os bichos vêm, a poeira vem, a aranha vem, escorpião vem, tudo que não presta entra ali dentro. Morcego vem. Amém? Então, uma casa que não tem muro, uma casa que não tem morador, vira uma casa marginal. Por isso que nós temos que pertencer a um dono. Nós temos que pertencer a um homem, o Todo-Poderoso chamado Jesus. Nós temos que pertencer a Ele, porque pertencendo a Ele ninguém entra dentro da casa. Ninguém entra dentro da casa, porque Jesus, como Ele mesmo diz, é o valente, Ele é o poderoso, Ele é o forte. A Bíblia vai dizer assim, o Senhor Jesus estava falando que um demônio é expulso de uma casa, ele vai por lugares áridos, diz. Depois ele volta para ver como ficou a casa. E diz assim a palavra: e vendo que a casa estava limpa, mas estava vazia, ele vai e chama mais 7 piores do que ele, e diz que o estado daquela pessoa se torna 7 vezes piores do que estava antes. A casa não pode ficar vazia. Amém? Jesus, Ele tem que habitar, Ele tem que brilhar dentro de nós, Ele tem que ter liberdade dentro dessa casa que Ele comprou. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva do Senhor. Olha para quem está do teu lado e diz assim: a sua casa, você, diz para ele, é propriedade exclusiva do Senhor. Então o que a gente faz com a nossa vida? A gente tem que saber fazer algumas coisas importantes aqui. Todo lixo que foi colocado dentro de nós, todo entulho, toda fezes, você vai ver casa abandonada, os andarilhos entram lá e defecam por tudo quanto é lugar. Aí você quer pegar essa casa, agora eu quero habitar nessa casa, eu quero consertar essa casa. Você vai ter que começar a colocar essas coisas para fora. Todo o entulho que nós recebemos aqui, ó, na nossa mente, através da mídia, através de música, através do sistema do mundo. Porque a Bíblia diz, e é bem clara, Jesus: o mundo jaz no maligno. O sistema é furado, o sistema está aí. E você vê que o mundo vai de mal a pior. Os espíritas creem que quanto mais se reencarna,
mais luz a pessoa fica. Nós já estamos com 6.000 anos de criação, desde que Deus colocou o homem no mundo. E eu pergunto para você, onde está a luz? Olha aí, querido, você sabe do que eu estou falando. É só você ligar o noticiário, pegar o jornal. Olha como está a coisa, de mal a pior. Sabe por quê? É muito entulho, é muita coisa errada. E todo mundo, é mais fácil, parece, errar do que acertar. Parece que é mais fácil fazer o mal do que fazer o bem. Parece não, é mais fácil. É mais fácil uma pessoa trilhar no caminho errado, que leva para o inferno, do que ela acertar um caminho, que Jesus disse que é um caminho estreito e apertado, mas que leva para o céu. Então quando a gente olha para a nossa vida, eu encaro eu como uma casa, uma habitação de Deus, eu tenho que dizer assim, eu tenho que limpar isso aqui. Eu tenho que tirar as coisas que não prestam para fora. Eu tenho que tomar uma posição. Porque algumas coisas é Deus que faz na sua vida, mas algumas coisas são você que faz. É você que faz. Quem te transforma numa nova criação, numa nova criatura, alguém que estava morto espiritualmente agora está vivo, isso não somos nós que fazemos, isso é obra do Espírito Santo. Mas quem dali para frente vai dizer, eu quero Deus, eu quero mudar, eu quero conhecer a palavra, eu quero tirar esse lixo, é você e não Deus. É você e não Deus. Deus vai deixar você decidir, porque Ele não quer te forçar a fazer uma coisa que você não quer fazer. Ele pode te direcionar, Ele pode te dar um toque no coração, mas é você que diz, eu não quero mais. Eu não quero mais. Porque você está olhando e está vendo que aquilo está sujando, que aquilo está manchando a sua vida. E querido, o bem mais precioso que nós temos é a nossa própria vida, nós temos que cuidar dela, porque ela é eterna. Você é um ser que, a partir do dia que você foi formado no ventre da sua mãe, você foi destinado a viver trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, eu não paro de falar nunca aqui, de anos de vida. Porque você nunca vai deixar de existir. Você nunca vai deixar de existir. Agora eu pergunto para você, quanto vale a sua vida eterna? O quanto ela é importante para você? Então tem que começar a cuidar agora da sua casa. Porque se Jesus não habitar aí, se você não for a habitação de Deus, com Deus você não vai morar. Então nós temos que tomar uma posição em respeito à nossa casa. Amém? Glória a Deus. Então essa casa, querido, que somos nós, ela vai precisar de um novo reboque. Nós vamos precisar tapar buracos, trocar telhas, pintar, tá? E muitos desses trabalhos, alguns deles é o Espírito Santo que vai fazer conosco. A gente vai dando a liberdade e Ele vai fazendo a obra. Ele é o obreiro da nossa vida e nós somos pessoas que nós estamos em constante obra, em constante modificação. Nós não podemos ser pessoas que eu encontrei Jesus hoje, daqui 50 anos eu estou do mesmo jeito. Alguma coisa está errada. Eu vou mudando o meu jeito de falar, meu jeito de pensar, meu jeito de reagir. Eu vou mudando o meu jeito de vestir, eu vou mudando. Tudo na minha vida vai sendo transformado. A Bíblia diz em Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Completar é chegar à perfeição. Ele vai fazer isso com cada um de nós. Amém? Você está entendendo, querido? Mateus 15:19 diz assim, porque do coração procede os maus desígnios. Nós somos uma casa. Se a nossa casa for uma casa limpa, uma casa bem cuidada, uma casa cheirosa, quem passa à frente, ela se encanta com a beleza e ela se sente bem com o cheiro. Então é assim que tem que ser a nossa vida. Mas a Bíblia diz, Mateus 5,19, mas do coração sai todo mau desígnio. Mas também se for uma casa, querido, que a pessoa não tem Deus, tudo que é de ruim, tudo que é fedido, tudo que não presta, tudo que é feio, é o que sai de dentro para fora. Por isso que tem uma palavra que também diz, a boca fala do que o coração está cheio.
Não tem como eu ficar amaldiçoando o tempo todo, falando baboseira o tempo todo, falando palavras maliciosas o tempo todo, e depois querer com essa mesma boca glorificar a Deus. Ou minha boca, ela bota para fora o que está aqui, que é cheio de Deus, ou não é. Ou eu sou de um, ou eu sou de outro. A Bíblia diz, eu não posso servir a dois senhores. Não dá certo. Você trabalhar em duas empresas não tem como no mesmo horário. Ou você escolhe um patrão, ou você escolhe o outro. E qual patrão você quer para a sua vida? Jesus ou o diabo? Fala aí. Jesus ou o diabo? Jesus. Eu quero Ele como Senhor da minha vida, como patrão, como aquele que vai habitar na minha casa. E olha, querido, Jesus entra na nossa vida. Eu digo, entra, Senhor, eu quero te receber, eu quero o Senhor da minha vida. Aí sabe o que você faz, querido? Pega a chave da casa, bota na mão dele e diz, olha, a partir de hoje a casa é sua. O Senhor faz o que o Senhor quiser fazer, o que o Senhor quiser mudar, o que o Senhor quiser quebrar e fazer de novo. Se o Senhor achou que a mobília não está boa ali, se a mobília, o Senhor faz o que o Senhor quiser fazer. Porque se eu fui comprado, eu não pertenço mais a mim. Sim ou não? Eu não pertenço mais a mim. Eu quero falar do muro, que é uma das áreas mais importantes de uma casa, né? Então a nossa casa precisa de muro, e muro é proteção contra invasores. Se eu entregar minha vida para Jesus, mas eu não cuidar de dali para frente começar a erguer muralhas ao meu redor, eu posso ter invasores. A minha casa vai ter livre acesso para invasores. Então eu tenho que saber o que é muro, o que é muralhas, o que são os muros ao redor de casa. Uma das coisas é que muro é o meu caráter. Diz assim comigo, muro é o meu caráter. E caráter é a soma de hábitos e virtudes. O que você tem feito o tempo todo? Com quem você tem andado, o que você tem falado, o que você tem visto, o que você tem ouvido, como você tem agido e reagido. O conjunto de tudo isso fala que caráter é o seu, bom ou mal, porque a Bíblia diz que tem bom caráter e mau caráter, e a Bíblia diz que tem até, né, a Bíblia não, os estudos diz, a gente sempre fala isso, pessoa sem caráter. Que a pessoa sem caráter é um mau caráter. Pessoa sem caráter é pessoa sem muralha. Porque se o conjunto de hábitos da pessoa tudo é ruim, tudo é mal, tudo é negativo, tudo é contra Deus, essa pessoa é uma pessoa que ela não tem muro ao redor dela. Eu sou filho de Deus, eu tenho que ser bom caráter. O meu conjunto de hábitos e virtudes tem que apontar para Cristo. Cristo é o meu padrão. Em quem eu olho, em quem eu me espelho para ser igual? O Superman, o Hulk, o Homem-Aranha, o Homem de Ferro, quem é meu herói? Esses todos são de ficção. Mas aquele que foi na cruz não foi ficção não, querido, aquilo lá foi de verdade. O maior poema de amor de um pai que ama um filho é quando você abre a Bíblia e está lendo que ele subiu ao Gólgota e morreu por cada um de nós. Deus está falando, olha como eu amo cada um de vocês. Ele é meu herói, ele é meu padrão, ele é o homem perfeito. Então, se eu começo a andar nos evangelhos e ler o evangelho e ver como Cristo é, eu digo, eu quero ser igual a ele. Jesus não enganava ninguém. Jesus perdoava. Jesus tinha misericórdia. Jesus dividia. Jesus amava sem interesse. Então eu começo a olhar esse homem e diz, espera aí, é assim que eu quero ser. E quando eu começo a ter Jesus como meu padrão, e a minha soma de hábitos e virtudes e atos é igual ao de Jesus, eu começo a edificar uma muralha ao meu redor. E o inimigo não gosta, querido, de muralha. O diabo detesta quando um crente, ele tem muralha ao redor dele. Ele é uma casa de Deus, mas além de ser casa, ele tem uma proteção. Ele diz, como que eu entro lá se tem muro? Então nós temos que ter um trabalho na nossa vida, depois de entregar a vida para Cristo. Vamos edificar as nossas muralhas.
Diz para quem está do teu lado: edifica o teu muro. Então, o meu muro é todo mal que eu não faço, porque todo mal que eu não faço também eu estou edificando o muro, mas também é todo bem que eu faço. Porque crente, querido, ele tem que mostrar também, ele tem que fluir de dentro dele atos que glorificam a Deus. O bem que ele faz. Porque se fala assim: eu sou de Cristo. Você faz alguma coisa? Não, eu sou neutro. Espera aí. Quem é discípulo de Cristo não é neutro. Ele sempre está fazendo algo para o Senhor. Ele sempre está fazendo algo pelas pessoas. E isso vai edificando muralhas ao nosso redor. A edificação de muro é a minha vida de oração. Porque se alguém mora dentro de mim, eu tenho intimidade com ele, eu tenho que ter vida de oração. A oração fortalece as nossas muralhas. O muro que é edificado ao meu redor é a minha vida de conhecimento da palavra. Jesus não foi pego pelo diabo, sabe por quê? Mateus capítulo 4 está lá, querido. Ele era uma pessoa que era totalmente rodeado por muralhas. Porque o diabo tentou ele 3 vezes e não venceu nenhuma delas. Transforma a pedra em pão. Jesus vinha com a palavra, ele era edificado. O diabo não conseguia achar uma brecha para pegar Jesus. Nem só de pão viverá o homem, Jesus respondeu. Aí leva ele para um pináculo bem alto e diz: pula-te daqui, porque na palavra está escrito que os anjos, eles vão te socorrer. E ele já volta de novo dizendo: diabo, você não vai achar brecha em mim. Porque ele diz: não tentarás ao Senhor teu Deus. Aí leva ele também para um lugar que é visto todos os reinos da terra. E ele disse: se você se dobrar aos meus pés e me adorar, eu vou dar todos esses reinos para você. E hoje vou falar uma coisa para você: se o diabo faz isso com um monte de gente, crente eu estou falando agora, cristãos, tem um bando que ia abrir uma porteira para o diabo passar. Opa, peraí, agora nós estamos conversando a mesma língua. Como é que é esse negócio de reino aí, de poder? Hoje, querido, tem vídeos no YouTube que você assiste, as pessoas falando com a melhor cara de pau, os artistas. Eu fiz pacto com o diabo para fazer sucesso. E muitos desses que já morreram, vai ver o sucesso deles agora. Está num lugar, como Jesus diz, e Jesus não é mentiroso, de trevas, onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, esperando um dia para ser julgado e ser lançado ainda, porque o negócio vai ficar pior, num lago que arde com fogo e enxofre. O diabo tentou pegar Jesus. Ele tinha muralhas. Muralhas também é palavra. Cada versículo que eu leio, cada versículo que cai no meu coração, é mais um tijolo que eu estou colocando ao redor da minha vida. E quando o diabo vem lá de fora e diz: ei, faça isso, faça aquilo outro, você diz: não, a palavra diz que não é para mim fazer e eu não faço. E ele não consegue achar brecha para entrar na sua vida. Por que hoje tem tanto? Eu preguei domingo aqui, né? Em 2000 e acho que foi 2009 essa pesquisa, que existia mais de 40 milhões de desviados. Você sabe o que é desviados? Desviado é aquele que um dia já foi crente ou cristão. Que é, se não for a mesma, quase a mesma quantidade de pessoas que tem convertida hoje. Quer dizer, o mesmo tanto de gente convertida hoje é o mesmo tanto que tem desviado. O que aconteceu com esses desviados? Com certeza não tinha muralha ao redor deles. Não cuidaram da sua vida na palavra, da sua vida de oração, do seu testemunho de vida. Não cuidaram. E aí ficaram com a casa limpa, mas aberta. E aí o inimigo tem acesso. Então sabe o que a gente tem que fazer? Nós temos que colocar muralha, colocar cerca elétrica, aquele outro negócio que é enrolado assim, que tem uma lâmina. O que a gente puder pôr, a gente põe. Senhor, o que mais que tem aí para pôr, eu vou pôr. Para não entrar nada mesmo, querido, mas nada mesmo. Amém? Jesus precisou da palavra para não cair. Quem sou eu para dizer, eu não preciso da Bíblia? Você come todo dia, querido. Eu sei que você almoçou hoje, você jantou, tomou café e sei lá mais o que, tomou açaí, tomou...
Sabe, nós precisamos ter um tempo com a palavra. Abre o Evangelho e começa a ler, começa a ter intimidade, porque aqui você vai conhecer o seu Deus. E essa palavra, na hora que você precisar, ela vai te salvar de muitas armadilhas. Porque o inimigo está querendo ceifar almas. Porque a casa caiu para o diabo. Jesus, quando veio para derrotar as obras do diabo. Ele sabe que a casa caiu para ele e diz assim, bom, já que a casa caiu para mim e eu sei meu destino, ele sabe o destino dele. Ele diz, vou levar o máximo de pessoas que eu posso. Porque você vê, quer saber uma coisa que fere o coração de Deus? É eu e você perdidos. O que fere o coração de Deus é cada um desses que agora estão traficando, se prostituindo, matando e roubando. Deus fica ferido porque o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E o diabo está fazendo o que com essas pessoas? Isso fere o coração dele. Então ele diz, já que a casa caiu para mim, eu vou levar o máximo que eu posso comigo. Eu não quero estar nessa porcentagem, não, eu estou fora. Amém? Minha vida é do Senhor Jesus, eu vou edificar ela, eu vou criar muralhas, eu vou fazer de tudo para que o inimigo não tenha acesso na minha vida. Amém? Que o inimigo não tenha acesso na minha vida. Do que ele gosta, eu não vou gostar. É muito fácil a gente saber, né? Muito fácil. Então essa parte da casa que o inimigo mais detesta, que ele é a muralha, é o muro, é proteção. E ele vai fazer de tudo para que você desista dessa ideia de levantar muralhas. Eu não sei se eu comento aqui, mas eu queria, com pormenores, né? Porque eu vou comentar sobre Neemias. E eu vou comentar meio por cima, até ia abrir com você lá para ler, para não ficar muito longo. Eu quero falar sobre Neemias um pouco, embora lá vai falar da reconstrução da muralha de Jerusalém. Mas eu quero trazer essa muralha para a nossa casa. O povo de Deus escolhido, Deus deixou a palavra para eles e eles acabaram desviando. Deus disse lá atrás para Moisés, o dia que esse povo desviar, eles vão ser levados cativos, ser tirados da terra. Então vieram para a terra, tomaram a terra, edificaram as famílias, cresceram ali, mas foram cada vez mais se desviando de Deus. Cada vez mais esquecendo da palavra de Deus. Aí chegou um dia que eles foram para o cativeiro e lá foram tirados da sua terra, perderam tudo, foram levados para a Babilônia, ficaram 70 anos lá. E eram 70 anos que eles tinham que ficar. Neemias, desses homens, ele volta para reconstruir o muro de Jerusalém. O rei lá liberou, porque era tempo de voltar, né? Ele volta para reconstruir o muro de Jerusalém. Olha que interessante, querido. Aí, a primeira coisa que nós vemos quando Neemias quer reconstruir o muro de Jerusalém, Sambalá e Tobias, aqueles que eram inimigo do povo de Deus, começaram a tentar fazer que eles desistissem. A primeira coisa foi falar das pedras que estavam sendo colocadas. Ixi, rapaz, eles vinham lá conversar e diziam assim, ó, não é por nada não, mas essas pedras que vocês estão colocando aí, isso aí é calcário queimado, isso aí vocês vão colocar, vai desfarelar. E toda vez que um homem, uma mulher de Deus, ou que alguém que se converte, quer colocar a sua vida em ordem, não vai faltar Sambalá e Tobias do seu lado, dizendo, para com isso, cara. Vamos curtir a vida. Que esse negócio de, sabe, de querer construir muralha, de edificar a sua vida, para com isso, você é livre. Ninguém é livre, querido. Todo mundo é escravo. Ou nós somos escravos de Cristo, mas essa escravidão, uma escravidão que nos dá liberdade, olha que interessante, né? Ou nós somos escravos do pecado, que nos acorrenta e nos dá um salário de morte, como diz Romanos 6:23. Então, não vai faltar pessoas dizendo. Então, quando Neemias foi edificar, eles vieram dizendo, essas pedras não vão parar aí. Mas você nunca desista, porque uma coisa que o cristão tem que ter, a pessoa de Deus, é uma coisa chamada perseverança. Nunca parar, nunca desistir, avançar sempre, retroceder nunca. Amém? Olha lá o povo que saiu do Egito, direcionado por Moisés. Vê onde que eles pararam. Chegou de frente do Mar Vermelho,
Deus disse assim: aqui vocês não vão parar não, eu vou abrir para vocês passarem. Eles passaram. E foram embora, querido, até chegar na terra. Sabe, o povo de Deus não pode parar, ele está sempre avançando. Então o inimigo vai falar para a gente: para. Pessoas que estão do lado vai falar: para. Aí no Neemias 4:3 diz assim, ó: estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa derrubará o muro de pedra. Aí o inimigo vem falar assim: olha, você pode até edificar, mas a gente vai vir aí, a gente vai derrubar tudo. Todo mundo já escutou aquelas historinhas, não sei se hoje conta mais, os 3 porquinhos, já ouviram? Vocês lembram disso, né? Hoje acho que nem conta esse tipo de história. Hoje o negócio é mais violento, né? Não tem nada de 3 porquinhos, não. Aí um construiu uma casa de, eu nem lembro mais, de madeira, palha, começou com palha, né, irmã? Aí o lobo mau veio lá, soprou, caiu toda a casa dele. Aí ele corre e vai né? O que caiu a casa, corre na casa do outro lá, que era de madeira. Aí ele foi no de madeira e diz: abre a porta, porque eu vou soprar e vai cair tudo. E sopra e cai. Aí ele vai, todos eles vão para a casa de tijolos. Só que quando chega a casa de tijolo, o inimigo ele vai blefar. O negócio dele sempre foi blefar. E aí o lobo mau disse o quê? Eu vou soprar e a sua casa vai cair. E ele sopra e a casa não cai. Então quando o inimigo vier falar na nossa mente, ou às vezes por setas mesmo, ou usando pessoa, você não aceita não, querido. Diz: essa casa aqui foi edificada com poder. O Senhor é o meu Deus, é o meu pastor, é o meu rei. Ele venceu a morte, não tem mais nada que ele não possa vencer. Porque o inimigo vai blefar. E ele sabe muito bem fazer isso aí. Mentira é a coisa que ele mais sabe fazer. O que mais? Sabe? Lá no Neemias 6:2, eu vou ler rapidinho aqui. Ele disse assim, olha, ele foi tentando várias alternativas. Outra delas foi dizer assim: ô Neemias, vamos lá no campo para a gente conversar. Vamos ver se a gente faz um pacto de paz aí. O Neemias disse assim: não vou deixar a obra do Senhor que estou fazendo. Grande obra estou fazendo, reparando o muro. Porque ele queria levar o cara para o campo para assassiná-lo. E aí quando a gente está nas coisas de Deus, parece que alguma coisa fala assim: ei, dá uma paradinha, vem aqui para a gente conversar um pouco. Porque a gente começa a se envolver com as coisas de Deus, a gente deixa um pouco as coisas do mundo. Eu não estou dizendo que a gente vai deixar de divertir ou de fazer as coisas, não é isso que estou dizendo. Mas muitas vezes o inimigo vai dizer assim, o Sambalá e o Tobias dizem: vem para cá, vem dar uma voltinha aqui. O Elvis Presley foi dar uma voltinha, nunca mais voltou. Whitney Houston foi dar uma voltinha, nunca mais voltou. Eu poderia citar para você 1 milhão de gente que era de Deus, que servia a Deus, que cantava na casa de Deus, e nunca mais voltou. Elvis Presley morreu de overdose. A Whitney Houston, tudo indica que sim, também. E tantos outros. Ei, vem aqui para a gente conversar um pouco. Você fala assim: ó, aqui para você, tenho tempo para isso não. Não tenho tempo para isso. Minha vida é de Deus. E foi assim que Neemias terminou a grande obra que ele foi chamado. Eu estou aqui restaurando as muralhas, eu não tenho tempo para conversar, eu não tenho tempo para as coisas do mundo, eu não tenho tempo para baboseiras. É por isso que eu falei agora de pouco. Por que eu não tenho tempo? Porque eu estou investindo naquilo que é a minha aposentadoria eterna. Eu vou morar no céu, ruas de ouro, mansões, lugar maravilhoso. Eu não posso perder esse lugar e a presença de Deus que está lá. Então não tem tempo, querido, de eu passo uma temporada na igreja, uma temporada no mundo. Isso não dá certo. Ou a gente é ou a gente não é. Amém? E aí foi tentando, querido, com falso testemunho. Ele chegou até alugar um profeta. Os caras eram tão ruins. Alugaram um profeta lá e foram dar uma profecia para Neemias, como se fosse profeta. Olha, assim te diz: vamos hoje à noite lá no templo, só eu e você, fica lá escondido, porque eles querem te matar. Neemias olhou bem e dizia assim: olha, queridos, quem anda com Deus, ele vê logo quando a coisa não é de Deus. Ele sente que não é de Deus. E ele diz: não, como que eu vou entrar no templo se eu nem sacerdote sou? E depois o pessoal vão dizer: que homem que é esse de Deus que só entra sacerdote e ele está lá dentro? E sem contar que era mais uma artimanha para matá-lo.
Então a gente tem que tomar cuidado com o pecado. Pecar deliberadamente, o que é? Isso que é o pior. O pecado deliberado é quando eu sei que eu não posso pegar isso e eu pego. Isso é pecado deliberado. Agora, o que é pecado que não tem problema no cristão, no crente? Ele não sabia que não podia pegar e pegou. E depois que ele pegou, ele ficou sabendo, puxa, não era para pegar. Ô Senhor, perdão. Amém. O Senhor perdoa. Mas não pode pegar, eu pego uma vez, eu pego duas, eu pego três, eu pego a minha vida inteira. Isso é pecar deliberadamente. Isso não pode acontecer conosco, querido. Amém? Aquilo que você já aprendeu, não faça. Não faça. Então, ele acaba de, Neemias, de restaurar toda a muralha. E aí falta uma coisa. O que tem no muro? Portas, portões. Neemias acabou de fechar todos os buracos da muralha. E aí ele foi lá e colocou os portões. Para que servem os portões na sua casa? É claro que para você entrar e sair, mas também para você permitir que alguém entre ou que alguém não entre. O cara chega lá, você nunca viu o cara, oh, deixa eu entrar aí. Fala aqui, não. O portão está trancado, você não abre para ele. Mas de repente, chega alguém lá que você diz, oh, seja bem-vindo, é seu amigo. É alguém que seja bem-vindo. Então, o portão serve para deixar ou não deixar entrar. E qual é o portão da sua alma? Olhos e ouvidos são portões de entrada da sua vida. Tudo que vai entrar dentro da sua mente e do seu coração tem que passar por aqui ou por aqui. Então a pergunta que eu faço assim, o que nós temos deixado entrar por aqui e por aqui? É o que está caindo lá dentro. E o inimigo, ele é sem vergonha, né? Ele vê que tem uma muralha muito grande, não tem como ele passar. Ele, puxa, mas ainda tem o portão, né? Vamos ver se eu consigo fazer com que ele veja, ou com que ele ouça. E quem sabe eu consigo entrar. Conta-se a história do cavalo de Troia. Não sei se alguém já ouviu falar que teve uma guerra. Os gregos queriam invadir a cidade de Troia. Então o que eles disseram? Fizeram um cavalo muito grande de madeira, né? Encheram de soldados lá dentro. E alguém foi lá e disse assim no portão da cidade, é o seguinte, o rei lá, o imperador, o grego, ele disse que ele não quer mais guerrear, que ele, como prova que ele quer paz com vocês e não quer mais conquistar a cidade de vocês, ele está dando esse presente, esse cavalo. E aí os caras botou o cavalo para dentro, diz, nossa, mas que cavalo bonito, não estamos mais em guerra. Diz que eles fizeram uma festa, beberam e tudo mais. E os caras só lá dentro esperando anoitecer. Quando anoiteceu, eles abriram por dentro, desceram os soldados, renderam os vigias das portas e das sentinelas, e abriram para que o exército todo entrasse, e Troia foi tomada. O inimigo às vezes entra assim dentro de nós, com uma coisa que parece que é um presente, uma coisa ingênua, e a gente põe para dentro. Tinha muralha, mas não vigiou a porta. Abriu para quem não deveria entrar. Então as músicas que eu ouço, olha a letra. As coisas que eu assisto, olha o que é. Tem pornografia. Tem ocultismo, porque hoje tem tantos filmes de ocultismo, querido. Tem tanta gente hoje que ficou possessa, endemoniada por causa de assistir um filme de ocultismo. Isso a gente vê em vídeo, gente que foram no cinema e ficou possesso na saída. Porque você vai assistir uma coisa de demônio e você acha que o demônio vai ficar... Ele não perde tempo. Então aquilo que assiste, aquilo que ouve, porta de entrada, toma cuidado. E a boca também é uma porta, só que é uma porta que sai. Então toma cuidado também o que a gente põe da boca para fora, porque a gente também pode abrir para o inimigo, embora é uma porta de saída. Então, vamos falar aquilo que convém, vamos falar coisas boas, vamos falar coisas do Senhor, vamos falar, me parar de falar baboseira, vamos pensar aquilo que é bom, agradável, se é louvável e tem boa fama, tem que falar, porque muitas coisas a gente não precisa falar, querido. Só que tem gente que tem boca e não tem miolo, então sai falando o que dá na teia e depois só arruma encrenca.
Então assim, ó, pensa o que vai falar. Eu vou falar, é necessário falar isso? A gente vai falar de uma outra pessoa. Peraí, por que eu estou falando da outra pessoa? É necessário falar? Ou eu quero falar apenas para difamar? Então toma cuidado quando a gente vai falar de alguém. Então a portas, boca é porta de saída, porta de entrada, porta de entrada. O que entra aqui, fixa aqui. O que fixa aqui, desce aqui. É o destino da nossa vida. Por exemplo, você vê hoje esses homens que trabalham para o exército islâmico. Você fala, como que um cara pode ser tão ruim assim? Que ele se explode no meio de gente que não tem nada a ver, que matam, corta. Aí você olha a infância dele, como que ele foi criado? É tudo que ele via e ouvia. O que ele ouvia disse, você vai crescer, você vai matar cristãos e judeus porque eles são inimigos. Eles vão o tempo todo ouvindo aquilo vai entrando. Eles começam a ver vídeo e ver matar. E o tempo todo, aquilo vai entrando, aquilo acaba se tornando uma coisa normal. Quando eles crescem, não precisa nem crescer. Uma criança lá, se você dá uma arma na mão, ele sai dando tiro para tudo quanto é lado. Então o que está na HD aqui, o que está gravado aqui, querido, que veio do mundo, precisa ser formatado, a gente colocar novas informações, palavras de vida eterna. Amém? Palavras de vida eterna. Glória a Deus. E outra coisa para a gente encerrar aqui. Quando Neemias ainda termina a cidade, ele termina de reconstruir a muralha, ele termina de pôr portões, ainda ele fez mais uma coisa. Mesmo que tenha muralha, mesmo que tenha porta, sabe o que ele fez? Colocou guardas. Porque à noite se colocava guardas. A gente não pode perder tempo. À noite ele pôs guardas e sentinelas. De dia abria os portões, as pessoas saíam, trabalhavam e estava lá. Mas de noite tinha que ter sentinela. Isso fala nos nossos momentos de escuridão, momento que as coisas estão difíceis. Nessa hora a gente deve vigiar muito mais ainda. Jesus disse assim, orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Orai e vigiai. Eu não sei se é vigiar e orar, não sei como é que está lá. Eu acho que é vigiar e vem antes. Vigiai e orai. Estou vivendo a minha vida, estou comprando, estou vendendo, estou me divertindo, mas eu estou o tempo todo antenado. O inimigo quer tomar minha alma de volta, eu não vou deixar. Enquanto o nosso coração bater, ele está tentando, e vai. Por isso que ele é chamado de tentador. Mas a nossa alma teve um preço, o sangue de Cristo, querido. Vamos até o final com o Senhor, amém? Não importa o que a gente já fez, deixou de fazer. O que importa é quando a gente toma uma posição e diz daqui para frente. A gente toma uma posição com o Senhor. Daqui para frente. Amém? Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para se converter. Nunca é tarde. O ladrão da cruz estava no seu último momento. Ele disse para o Senhor Jesus, pregado junto com Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Nunca é tarde para entregar a vida para Jesus. Jesus disse assim, hoje estarás comigo no paraíso. Nunca é tarde. A gente sabe de um monte de gente que entregou a vida num acidente, querido. Estava lá morrendo, apareceu um crente lá, alguém, e falou de Jesus para ele, entrega a sua vida, arrepende seus pecados, ele se arrepende, morre ali e vai para o céu. E tem pessoas que passam a vida inteira na igreja e vai acordar no inferno. Por incrível que pareça. Eu vi uma vez uma frase que diz assim, tem gente que nasce na igreja, é apresentado na igreja, é batizado na igreja, vive na igreja. Quando ele morre, o seu velório é na igreja, mas mesmo assim ele vai acordar no inferno. Porque não é a igreja, é você que tem que ser mudado. Amém? Vamos cuidar da nossa vida, vamos cuidar da nossa casa, porque nós lemos que Jesus, o Filho, em sua casa, qual casa somos nós? Jesus está vivendo aqui. Quando a gente tiver fraqueza, ou quando a gente não souber, quando a gente vamos pedir para Ele, Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda, Espírito Santo, me dá poder, me dá luz, me dá vontade de ser melhor, me dá vontade de não errar, eu preciso de Ti. Quando a gente ora assim, Ele atende a nossa oração.
porque Ele vê a nossa fome de mudar. E gente boa, querido, não é aquele que diz assim, ó, eu sou bom, eu não erro, viu? Não, esse não é bom. O bom é aquele que diz, eu sou errado, eu sou pecador, mas eu quero mudar. Porque Deus sabe que não existe perfeitos, mas Ele quer ver um coração imperfeito que quer buscar a imperfeição. É isso que Ele quer em nós. E Ele sabe que nós não vamos conseguir sozinhos, mas Ele quer ver em nós a súplica e dizer, Senhor, como que eu posso mudar a minha vida? Eu sou pó, eu sou fraco, mas eu lhe peço que o Senhor mude a minha vida, me transforme, eu quero ser alguém útil para Ti. E aí o Senhor diz, é assim mesmo, e Ele vem lá e muda o nosso coração. Amém? Não tem essa imagem de super crentes, não existe, viu, querido? Efésios 6,13, para a gente encerrar a última passagem, que diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Toda a armadura de Deus está tudo à nossa disposição. Lá diz cinto da verdade. A verdade está aí para você. Couraça da justiça. Jesus já te justificou e a justiça está em você. Calçados com o pé para a preparação do Evangelho. A gente anda no Evangelho, a gente tem firmeza nos nossos passos. Escudo da fé. Esse é um dos mais importantes porque ele é de defesa. Escudo da fé. Alguém fala, não dá. Você diz, dá em nome de Jesus. Alguém diz para você, você não pode. Você diz, tudo posso naquele que me fortalece. Isso é escudo da fé. E não é alguém falar alguma coisa para você e você abaixar o escudo e ficar ouvindo e falando, acho que eu não posso mesmo, acho que eu me lasquei. Não é, querido, ergue o teu escudo e se defenda com a palavra de Deus. A sua família não tem jeito, seu casamento não tem jeito, sei lá o que. Você ergue o escudo e diz, eu sei quem me comprou, eu sei em quem eu tenho crido. Eu creio no Jesus Nazareno, aquele que andou sobre as águas, ressuscitou mortos, abriu olhos de cegos, ouvidos de surdos, aquele que libertou endemoniados, aquele que se levantou do túmulo ao terceiro dia. É nesse que eu creio, e esse não perde uma batalha. Jesus nunca perdeu uma guerra, querido, nunca perdeu uma batalha, e agora Ele está batalhando por nós, e se Ele vai à frente, nós não vamos perder, amém? Nós estamos juntos e misturados com Jesus, nós somos um só Espírito com Ele, amém? Ele nos ama, Ele tem misericórdia de nós, Ele sabe o que nós somos, mas também Ele sabe no que Ele vai nos transformar. Ninguém dá valor por uma árvore morta e caída, mas o escultor, querido, não sei se alguém aqui já foi lá no Clark, acho que todo mundo deve ter ido, aqui no Shopping Dom Pedro, aqui todo mundo já deve ter ido, sim ou não? Não, você não, Del? Tá bom. Vocês viram aquelas árvores velhas que tem lá, tudo invernizada, que bonito aquilo? Aquilo, querido, para a natureza, não serve para nada. Mas quando tem um escultor, ou tem alguém que tem visão, ele diz, eu vou transformar isso aqui numa beleza. Todo mundo vai olhar para isso aqui e vai dizer, que coisa linda. Então, nós somos árvores velhas e secas. Jesus é o escultor. Quando a gente entrega a nossa vida para Ele, que é essa árvore seca, Ele diz assim, você não pode fazer mais nada pela sua vida, mas eu sei no que eu vou transformar você. E Ele vai esculpindo, 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 Ele vai deixando a gente lindo, Ele vai lixando aqui, dói às vezes a lixada, viu, querido? Ele lixa aqui, fala, lixa ali, acerta aqui, Ele inverniza. Quando você está pronto, a glória não é para nós vamos dizer glória a Deus. É a mesma coisa do diamante, querido, para o diamante chegar naquele ponto que ele chega, que vale tanto, vai ver quando tira ele lá bruto, parece um negócio sem graça, mano. Mas cai na mão do lapidador, ele sabe o que faz com aquilo. Então é assim, somos cada um de nós, amém? Jesus sabe para onde Ele vai te levar, o que Ele vai fazer com a sua vida. Ele tem o melhor para você, amém? Então, escudo da fé, o que mais está faltando? Capacete da salvação, e não pode faltar também espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu me defendo com a fé, mas também tenho um ataque com a palavra de Deus, amém? Então cuide bem da sua casa, não deixe de erguer as suas muralhas, amém?
Coloque aí sentinelas, vigia tua vida e fecha os portões para que não entre mais nada na sua vida, a não ser a visitação do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Vá com essa palavra para a tua casa, querido. Vá com essa palavra para a tua casa, sabendo que você é a casa de Deus, você é a habitação do Senhor. Que dentro da sua casa tem alguém muito especial que criou o universo, que quer morar dentro de você. Não sei porquê, eu não entendo Deus às vezes. Eu não entendo. Alguém que habita tudo que habitar dentro de nós, tão pequenininho. Mas Ele quer. Ele quer. E se a gente der liberdade para Ele, nós, sem fazer força, querido, vamos sendo transformados dia após dia. Porque quando a gente quer mudar na raça, a gente não muda. Deixa comigo que eu vou mudar. Eu consigo, não consegue. A gente depende totalmente de Deus para mudar as nossas vidas. Amém. Glória a Deus.